Boa noite, está começando Mulher de Fases aqui na sua Vale TV. Hoje nós estamos num cenário diferente, invadimos aqui a bancada do Estação Hamburgo para fazer esse programa especial. Abrimos o mês da conscientização sobre o Alzheimer e este é o tema do Mulher de Fases dessa noite. Nós não poderíamos ficar de fora de uma agenda tão importante. E eu já te convido a compartilhar o link do programa com quem você conhece, que vai se interessar por este tema, né? O Alzheimer, que é uma doença de saúde mental que aflige milhões de pessoas no mundo, diagnostica 100 mil novos casos no Brasil por ano. Nós precisamos olhar para isso, a gente precisa ampliar a discussão, trazer informação. E é por isso que nós estamos aqui hoje com essa bancada, com profissionais de áreas diferentes, que vão com certeza conduzir uma conversa muito franca e aberta com você aí de casa para esclarecer todas as dúvidas que envolvem o Alzheimer, não só para quem está enfrentando a doença, mas também para quem cuida de alguém que está passando por isso. O patrocínio do programa de hoje é da Chocolates Chocobene, que oferece mimos maravilhosos aí para os nossos convidados todas as terças-feiras. E, como sempre, nós estamos ao vivo pelo canal 14 da NET Claro para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha e canal 6 da NET Claro para São Leopoldo, nas redes sociais da Vale TV e também no app da Vale TV Play. Bom, boa noite. Boa noite. Eu adorei sair da rotina, eu gosto muito de sair da rotina, acho que o Dr. João vai poder falar um pouquinho sobre isso, mas dizem que para o cérebro é bom, né? Quando a gente faz coisas diferentes do que normalmente a gente faz. Então eu gostei muito quando o Rodrigo deu a ideia da gente vir para cá hoje. E eu já quero apresentá-los, né, para os nossos telespectadores, né, contar um pouquinho de cada um. Vou pedir que vocês se apresentem, né? Então vou começar pelo Dr. João Senger. Boa noite, muito obrigada por ter aceito o meu convite estar aqui com a gente essa noite. Boa noite, Lola. Eu te que agradeço. Obrigado por ter essa oportunidade de nós irmos aqui discutir, né, sobre doença de Alzheimer. Nós que estamos à frente aqui da Abrasa, aqui em Novo Hamburgo. E eu sou João Senger, sou geriatra, né, sou presidente da Sociedade de Geriatria e Gerontologia aqui no Rio Grande do Sul. Sou professor da Faculdade de Medicina aqui da FEVALE. Estamos aí à disposição. Muito bem-vindo, então. E a Heloísa? Tudo bem, Lola? É um prazer estar aqui. Eu sou advogada, estou trabalhando junto com a associação para dar mais um alento para os familiares, para quando se precisa, as dúvidas jurídicas muitas vezes surgem, então estamos aí com a associação, com todo mundo podendo participar. Coisa boa. Muito bem-vinda, obrigada pela tua presença hoje. Daniela Henkel. Então, boa noite, Lola, muito obrigada pelo convite. Então, eu sou Daniela Henkel, sou neuropsicóloga, trabalho com o intuito da Abras para coordenar os grupos e trazer essa relação do estresse do familiar, dos cuidadores, né, tanto profissionais quanto os familiares, para poder amenizar, trazer um pouco dessa questão de apoio e ser uma rede de apoio aí para a cidade. Muito bem. E por último, e não menos importante, temos o Paulo Becker. Boa noite, Paulo. Tudo bem, boa noite. Bem, sou um voluntário, né, da Abras. Na verdade, esta é a principal bandeira que eu ofereço para as pessoas que me ofereceram essa oportunidade, que lá no início foi o João, né, bastante tempo atrás, né, onde estávamos desbravando, aí, iniciando a Abras em Novo Hamburgo. E uma experiência, enfim, singular, de muita dedicação recebida e de muita dedicação para dar para vocês. Que bom.
Eu até quero começar a nossa conversa de hoje por ti, né, Paulo, porque eu quero entender um pouquinho mais como que a Abras chegou até ti, né? Como é que tu entrou, né, na associação, o que te motivou a fazer parte, né, de uma entidade, né, que está à frente aí de um trabalho super importante, né, principalmente com os cuidadores, que eu acredito muito que seja uma parte fundamental, né, quando a gente fala de alguém que está passando pelo Alzheimer. O cuidador também, ele enfrenta um problema tão grande quanto, né, nesse dia a dia, nessa rotina, né, com a pessoa que vive a doença. Então eu quero entender de ti como é que a Abras surgiu na tua vida, assim. Bem, a Abras é uma entidade nacional, né, e que conta com regionais e subregionais, e competiu ao João, né, encabeçar essa subregional de Novo Hamburgo. E na época, realmente muito embrionário, ele me convidou para fazer parte. Eu vim a conhecer o João como um paciente, né, levando a minha mãe naquela velha trajetória de tentar descobrir qual é a doença que realmente o teu ente querido tem, né? Quando te dizem que é Alzheimer, naquela época era muito mais desconhecido ainda do que é hoje. Então a gente passou por uma trilha assim muito complexa de duvidar de que a ciência nos traria a informação de que a doença seria tão complexa, né? Vamos colocar assim num primeiro momento. E aí foi um aprendizado, certamente não foi um aprendizado assim em conjunto com o João foi nos ensinando muita coisa, né? E nós, através da experiência, fomos adquirindo o conhecimento de entender da importância de um cuidador estar de bem com a vida para poder oferecer um bom acompanhamento com o seu paciente ou com o seu ente querido, né, ou seu familiar, na maioria das vezes. Isso é muito complexo, né? Depois que eu passei a não considerar mais a doença de Alzheimer uma doença, e sim um momento na vida da minha mãe e um momento na nossa vida como família, Sim. Esse foi um divisor de água muito forte, porque, sim, é uma doença, entende? Tem as suas características, a dificuldade da patologia, toda a ansiedade que se gera de não saber o que fazer e achar que aquilo é muito maior do que nós para poder resolvê-la, né? E ao mesmo tempo que com uma compreensão da doença, né, e compreendendo os teus limites como cuidador, tu consegue encontrar uma forma de considerar aquilo como o mais natural possível. Porque é. Sim. Né? Isso não veio de outro planeta, a doença de Alzheimer, ela é do ser humano. Sim. Né? Então, compete a nós sabermos lidar com ela. E, doutor João, quais as principais questões assim que envolvem o Alzheimer hoje, assim, questões que envolvem dúvidas e que as pessoas trazem até chegar nessa questão do próprio diagnóstico, que às vezes os sintomas se confundem com outras patologias, né, de ordem mental. O que a gente tem hoje no cenário? Quase que só dúvidas. Imagino que sim. Porque a gente não sabe, não tem uma origem, né, bem estabelecida, não tem um tratamento bem estabelecido, né? Então a gente está assim ainda engatinhando muito nessa parte, né? Infelizmente é uma doença que tem tido uma prevalência extremamente alta, né? Para teres uma ideia, a cada 3 segundos no mundo um paciente é diagnosticado, a cada 3 segundos. Né? Enquanto a gente o senhor falou essa frase, um paciente já foi diagnosticado. Exatamente. Então, pense assim, isso é um problema. As pessoas hoje está tendo mais do que tinha. Não está tendo mais. O problema é que, assim, existe uma prevalência que vai aumentando à medida que aumenta as décadas de vida. Né? Em números a gente consegue entender isso bem. Por exemplo, assim, acima de 80 anos, e a prevalência fica em torno de 15%. Né, das pessoas. Quando essa faixa passa para 90%, isso já pula para 35%. Quando passa para a faixa de 95%, isso passa para 45%. Isso quer dizer o seguinte, cada 2, um já está tendo. E se a gente levar em conta que a faixa de população que mais vem crescendo no mundo é exatamente essa acima de 90%, está explicado por que a gente está tendo tanto caso. Né?
é porque as pessoas estão vivendo mais e é uma doença que ela vai sendo mais prevalente à medida que as pessoas vivem mais. É por isso que a gente diz na medicina o seguinte: o maior fator de risco para ter doença de Alzheimer é viver muito, infelizmente. Né? E tem gráficos que mostram isso. À medida que vai aumentando a longevidade, vai aumentando também a prevalência da doença. Então, é um problema, né? É um problema no mundo todo nisso, seja nos países desenvolvidos, seja nos países em desenvolvimento, que é o nosso, né? Onde a população, mas assim, essa faixa que mais cresce. Então a gente está tendo um monte de problema. E isso vem gerando muito problema, seja de saúde pública. Né? Eu ia perguntar como a questão da saúde pública está se preparando para esse enfrentamento, né? Porque é um trabalho Sim. que envolve um trabalho multidisciplinar que precisa ser feito, né? Eu acho que um dos maiores problemas é o diagnóstico. Né? Por quê? A gente não tem nenhum exame objetivo. Tipo assim, por exemplo, eu não sei se esse paciente está com pneumonia ou não. Vamos lá, fazer um raio-x, vai aparecer. Eu não sei se esse paciente tem diabetes ou não, sei lá, faz a glicose de jejum que já vamos ficar sabendo. Né? E a doença de Alzheimer? Não tem nada. A gente tem uma neurotestagem que é feita ali pelas neuropsicólogas que nos ajudam. A gente tem um exame de imagem que nos ajuda. A gente tem testes que nos ajudam, mas nada objetivo. Né? São tudo coisas que a gente vai somando e vai dizendo o seguinte: a possibilidade de ser é grande. Né? Então, isso no início é um grande complicador. Quando a doença está estabelecida, tudo bem, aí a família mesmo já vem trazendo. Hoje eu atendi um paciente que a família disse: a gente trouxe o pai aqui porque ele tem doença de Alzheimer, a gente só queria ver se a medicação está correta. Pronto, está feito. Mas o problema é lá no início. E isso exige treinamento, né? Muito treinamento. Eu trabalho com isso já há mais de 30 anos. E eu digo que às vezes para mim é difícil. Né? Então, imagina o que é o médico que faz atendimento lá, atendimento primário, que a gente chama nas UBSs, e como é difícil para eles, quanto o paciente passa por eles sem ter o diagnóstico. Não é culpa do médico. Né? É porque realmente assim, o que seria o ideal? Né? Que tivesse um programa de treinamento. Né? Outro dia a gente tem uma parceira aí que escreveu um livro, até que é uma paciente minha de Canela, que a filha escreveu um livro. E ela é uma batalhadora lá na cidade em relação a isso. O que ela conseguiu fazer? Com que os médicos da atenção primária fossem treinados, todos, para fazer no mínimo 2 testes, né? Que pudessem, pelo menos, é um teste de triagem, que a gente diz, tipo assim, isso aqui não é, isso aqui pode ser que é. Né? Mas já é um começo. Então, acho que isso está faltando. Acho que falta, preparar, né? Melhor Preparar melhor. Né? Porque, assim, boa parte dos médicos saem da faculdade, ou saíram até 15 ou 20 anos atrás, por exemplo, sem ter nenhuma noção de que era isso. Né? Então, porque na época tudo se achava que era esclerose, aquela coisa que depois foi se vendo que não é. Né? Porque demência é um guarda-chuva. Né? Sim, embaixo tem vários tipos de demência. O Alzheimer é uma delas. Isso, né? o Alzheimer é uma delas, que representa mais ou menos 50%. As outras 50% são outros tipos, né? Que são todos difíceis de fazer o diagnóstico, não é fácil. E aí, só para terminar, a gente tem uma dificuldade também depois em relação ao tratamento. Né? O que a gente tem hoje de medicações são todas sintomáticas, que a gente diz assim. Eles tratam o sintoma. Tipo assim, que nem tu tens um paciente que tem uma pneumonia e tem febre. Se tu deres Novalgina para ele vai ficar legal por um tempo, mas daqui a pouco a febre vai começar a subir. Né? Se tu não deres para ele antibiótico, a chance dele complicar é muito grande, né? Porque só com Novalgina não vai. Não vai. Então, aqui também a gente tem só medicações que são sintomáticas e elas agem por um período, né? Mas a doença, a gente diz, ela é crônico, degenerativa, ela vai evoluindo, independente de tomar as medicações que a gente tem agora. Possivelmente, acho que a gente vai ter agora nos próximos 5 anos medicações novas, né, que são os biológicos, que a gente chama, que já se usa para várias doenças, aí, como reumatismo e coisa e tal, que estão chegando. Né? Nos Estados Unidos aprovaram uma, mas tem muitos efeitos colaterais, então estão para aprovar outra, parece que já no final deste ano, no início do ano que vem. Mas elas são para serem usadas numa fase bem inicial. E é uma coisa até muito lógica, né? Porque o que adianta uma medicação
para um paciente que já perdeu boa parte dos neurônios? Não tem, ele não vai recuperar. Sim. Né? Não tem remédio tem como no mundo. retroceder, Não, né? como retroceder. A gente vai ter que aprender a fazer o diagnóstico muito cedo para poder tratar numa fase em que ainda as pessoas não perderam boa parte da capacidade delas. Né? Mas, enfim, eu acho que temos perspectiva, sim. Né? Até uns 2 anos atrás, quando a gente falava disso, a gente falava em 10 anos ou 15 anos. Acho que esse tempo reduziu, acho que ele já passa para daqui a 3 ou 5 anos, no máximo, a gente vai ter medicações, mas a gente vai ter que avançar um pouquinho mais ainda no diagnóstico precoce, né? Mas isso também já está sendo feito. Muito bem. Dani, vamos falar um pouquinho sobre o cuidador, né? Que é o grande olhar que a Abras tem hoje, né? Para, como o Paulo trouxe, né? Deixar o cuidador de bem, né? Preparado para fazer esse acompanhamento e estar do lado do paciente com Alzheimer. O que o cuidador enfrenta além da doença em si, que já deve ser algo muito complexo, porque tu está ali com um ente querido, né, que está perdendo a capacidade de memória, que por vezes não reconhece, muda de humor, tem uma série de fatores, né, que são sintomas, né, do Alzheimer, e que por si só já prejudicam muito, né, a questão emocional, né, de quem está do lado. Mas o que mais acontece com o cuidador nesse sentido? Enfim, tu trouxe vários aspectos, quase já, né, trazendo exatamente isso. Então, quando se tem, né, dentro de uma família, a questão da doença de Alzheimer, tem uma família que adoece também, né? Muitas vezes é um filho, eles vão se categorizando. Quem é que vai, naquele momento ou ao mesmo tempo, fazer uma organização familiar. Mas o que é muito difícil, né, é o início, né, quando vem essa doença para essa família, é poder buscar de um diagnóstico, uma relação de propriedade para entender o que está ocorrendo, mas geralmente é aquela relação, né, quando chega a doença a gente faz uma negação. Então isso dificulta muito, né, até a condição de tratamento, onde vai buscando várias possibilidades para entender onde é que estaria esse diagnóstico, o tratamento em si. E aí o cuidador vai olhando todas essas questões e vai se deparando com aquela recorrência de memória, porque a doença de Alzheimer é a memória recente, né? Além das outras, depois com a progressão da doença, as outras funções cognitivas, que é atenção, memória, organização, planejamento, e aí comete toda a funcionalidade. Mas a dificuldade do quanto é o estresse, né? O que a gente diz, acho que o Paulo trouxe bem, né, dentro do contexto, o cuidador ele começa a ter jornadas, né, de atividades, tarefas, sendo elas, às vezes, ele trabalhando fora e coordenando esta família, ou sendo o cuidador, de fato, dentro desse contexto familiar. E aí você imagina as questões que vão ocorrendo de paciência, a relação das coisas são repetitivas, desorganização do quanto esse paciente vai se desorganizando dentro da casa, situações das atividades mais simples, diárias, as mais funcionais. E dentro disso é poder fazer uma rotina, coordenar e trazer toda uma condição de amor, paciência e lidar. Mas isso quando entra numa exaustão, onde não se delega, né? Muitas vezes as tarefas e aquela pessoa, e muito a gente escuta, né, pessoal? Mas eu não vejo alguém fazer tão bem suficientemente e eu vou ficar cuidando da minha mãe ou do meu pai, enfim. E isso vai acarretando muitas questões e o estresse ele sobrecarrega, onde a pessoa vai adoecendo, né? Ela não se dá conta. E então nós temos, eu quero enfatizar que a gente tem a nossa terça-feira do mês, o grupo de apoio para cuidadores, sendo eles profissionais quanto familiares. E é um espaço onde a gente consegue, e é bonito, assim, é fantástico, a gente sai abastecida pela troca que as próprias famílias fazem, né? Porque todos passam pelas mesmas características, claro, com nuances diferentes, a gente diria um lápis de cor. Colorido, ele é diferente, mas a situação é igual, né? Onde uns estão em fases iniciais, outros estão com uma progressão maior e outros
até naquele momento, e depois vai chegar, a Heloísa vai falar um pouco mais sobre a questão, né, um pouco mais final de interdição, e ao mesmo tempo de optar num local para serem cuidados num espaço de longa permanência. Então, a dificuldade hoje é poder olhar com clareza, né, o que está ocorrendo, poder buscar um tratamento correto, né, dentro desse familiar ser assistido, e poder lidar com o estresse, o manejo, as modificações que aquela família vai tendo. Muda de cenário, as coisas são, às vezes, rápidas, né, onde para poder assimilar tudo, e de logística, organização, até a questão da própria casa, e, se necessário, contratar pessoas para auxiliar fora, né? Então, isso tudo é uma mudança. E se não é bem coordenado e podendo olhar com propriedade, saber que isso está ocorrendo, gera estresse. Fora as condições, que é muito importante, o lado emocional, né? Da tristeza maior, se deparar com aquela situação, e, ao mesmo tempo, as várias emoções, onde o medo, o temor, as angústias, que aquele familiar não vai mais lembrar, então vai se desmaterializando um pouco, né? E vai tendo um receio de perder aquele pai ou mãe, enfim. Então, essas são as questões para iniciar. E falando um pouquinho sobre o aspecto jurídico, Heloísa, assim, o que dentro do aspecto jurídico a família precisa olhar, né, para este paciente que em algum momento não vai mais estar apto a organizar a sua vida financeira, essa estrutura maior assim dentro da família? Esse é um momento de grande conflito dentro das famílias, porque a questão da aceitação da doença é algo que não é para todos os familiares de imediato. Então, as famílias, quando tem um líder que começa com a doença, com os sintomas, e esse líder tem um controle sobre a sua condição financeira, sobre a sua empresa, e de repente essa pessoa começa a colocar situações que se vê que não tem mais condições de continuar, a família ter que ter um momento de uma ação de interdição, buscar o judiciário. Então, a procura muitas vezes é para saber as orientações de o que é uma ação de interdição, o que vai representar isso. Outras vezes são ações de medicamentos também, que o encarecimento para uma família também é grande. Outra questão também, o que vai envolver, quem vai ser o responsável, quem vai ser o curador dessa pessoa. Então, as famílias buscam tirar dúvidas de o quanto é importante o judiciário fazer parte dessa questão. O que o judiciário faz? O judiciário recebe essa família, um juiz vai entrevistar a pessoa, ele vai ver essa pessoa, mas eu sempre digo, o judiciário, o advogado tem que estar sempre amparado com bons profissionais, porque tem que ter um bom laudo médico, tem que ter condições de que, na hora de distribuir uma ação de interdição, mostrar que esse familiar, essa pessoa que está sendo interditada, mas ela está amparada, que ela vai ter o cuidado, que o Ministério Público também participa dessa ação, que vai ter o cuidado de cuidar dos seus bens e dele próprio. Então, é quase que um alento para uma família, às vezes, quando tomar a decisão não é fácil, mas quando tomam, parece que aí as coisas começam a andar com alguém cuidando das coisas dessa pessoa. Traz uma segurança, né? Uma segurança, porque o judiciário se preocupa com essa segurança da pessoa, do seu patrimônio, da sua vida. Então, a família tem que ter essa segurança e tem que demonstrar a segurança para um juiz deferir a interdição, determinar a interdição dessa pessoa, né? Sim. Então, eu sempre digo, o advogado tem que estar acompanhado de bons profissionais, bons médicos que vão dar amparo para essa ação judicial. Sim. Eu acho, tu me permite eu dar só um pouquinho, eu acho que a Heloísa tem toda a razão, essa é uma parte extremamente delicada, né? Eu vejo isso assim quase que uma vez por mês, infelizmente, o quanto esses pacientes acabam sofrendo, né? Por maldade, né? Por maldade, às vezes de cuidadores, e às vezes dos próprios familiares, né? Então, vamos dizer assim, é uma doença que é uma dificuldade grande para a família, porque tem né, o Paulo pode falar disso também, porque envolve um lado emocional muito grande, né? Assim, aquela coisa, uma coisa é tu veres lá
teu pai ou tua mãe sofrendo de uma doença que, seja lá o que for, até de um câncer ou coisa assim, mas que está lúcido, que está te reconhecendo, que está te falando coisas que são da vida. E a outra coisa é ver o pai ou a mãe daqui a pouco nem te reconhecendo. Então isso é uma coisa muito pesada, né? Mas a parte aí do direito, onde é que eu vejo muito complicação é assim, né? Às vezes são cuidadores, né? Cuidadores que se aproveitam dessa dificuldade que o paciente começa a ter em reconhecer coisas legais, né? E até de saber o que está assinando. E às vezes eles vão lá e assinam uma procuração, assinam uma venda, né? E ainda semana passada eu tive isso, né? Foi uma cuidadora que fez isso com uma paciente, né? Ela fez a paciente assinar, pediu para ela assinar uma procuração, a paciente assinou, reconheceram no cartório, tudo certinho, né? E na verdade ela se apropriou dos bens da pessoa. Nossa, né? Então a família tem que ficar muito atenta a isso. Assim, existem situações de roubo, né? Infelizmente o ser humano é assim, né? E como são pessoas vulneráveis, né? E vulneráveis perante a lei, né? Exatamente. Só pode dizer isso, são vulneráveis perante a lei, né? Então é como uma criança. Exatamente. Né? É como se caracteriza até, se tu desampara uma pessoa dessas, é o abandono de incapaz, né? Exatamente, Exato, exatamente. A família responde isso, ela responde criminalmente por este abandono, né? Então, é muito importante, é por isso que eu digo, a decisão da família, muitas vezes, aquilo que a Dani acabou de falar, não terceirizar essa situação, se amparar, sim, cuidadores são importantes, sim, mas a família tem que estar de olho, presente. E para que essas coisas não aconteçam, que o Dr. João fala, porque o juiz não vai saber o que está acontecendo. Então, sempre eu digo, um familiar se responsabilizar por aquele doente. É muito importante isso. Os irmãos, são irmãos, decidir quem é o irmão que vai responder. Todos são responsáveis, mas aquele vai ser o curador que vai cuidar do patrimônio sempre da anuência de todos, né? Não sei se eu posso complementar, Claro, mas eu acho que uma claro. das questões bem importantes é que a doença vai aparecendo e ela vem dessa fase meio inicial e as coisas ficam meio desorganizadas, né? O que é o ideal, é claro, mas onde poder sentar essa família, né? E pensar a estrutura, se tem pessoas que moram fora, viajam, é uma um planejamento, forma de né? planejamento. Porque tudo na vida se organiza, se sabe que tem um êxito, a forma de lidar. E se a gente parar para pensar, são coisas muito complexas, mas que são necessárias porque é uma questão diária, né? De alimentação, medicação, ir aos médicos, buscar atividades, né? Então, isso realmente, a desorganização muitas vezes gera aí sim conflitos, e isso eu acho que a Luísa vê, as brigas, as divergências, né? Mas tem um ponto comum. Então, o sentar, que é a condição da sabedoria, né? Seria mais viável, mas isso nem todas as famílias fazem, né? Então isso a gente percebe assim que aí é um gerador bem forte de estresse. E uma questão também que eu acredito que possa acontecer muito é que na grande maioria das famílias não existe uma abertura na questão financeira. Muitas vezes não se sabe, né, em que pé está, né? Tipo, a regularização de um imóvel, por exemplo. Até a questão, se tem empréstimo no banco ou não, né? E isso fica muito no escuro. Sim, né? É por isso que a incapacidade daquela pessoa que tu tanto respeitasse durante uma vida inteira, a tu chegar a essa situação de que ela está incapaz para esse tipo de atividade, tomar essa decisão, é que é muito difícil. As famílias ficam, é bastante difícil. Sim, muito, muito. E é complicado porque, assim, por exemplo, assim, a gente que trabalha, tu tens uma ideia, porque como eu te falei para vocês, é uma doença degenerativa, ela vai progredindo. Então ela tem fases, né? Tem uma fase leve, tem uma fase moderada, uma fase severa. O tempo que leva de cada um é diferente, mas às vezes a gente alerta a família, diz, olha, a mãe não pode mais ficar sozinha. Mas ela sempre deu conta de tudo. Pronto, já começou, né? O Paulo depois pode falar, né, da mãe dele, foi parar de dirigir, né, Paulo? Não, é bem interessante. Eu até vou fazer o seguinte. É uma coisa difícil, assim, eu lembro que quando eu cheguei pro meu pai uma vez, disse para ele assim, pai,
tá na hora de parar de dirigir. Ele olhou para mim e disse assim, eu tenho carteira há mais tempo que tu tens de vida. Eu digo, mas eu não estou discutindo o passado, eu estou discutindo o presente. Então, é difícil isso. Sim. Eu vou trazer rapidamente um exemplo quanto a essa questão. Eu posso chamar o nosso intervalo Claro. e na Claro. volta a gente fala sobre isso, mas Paulo, não, Paulo, guarda fala aí a questão com a tua mãe, queremos ouvir. Vamos chamar o intervalo e logo, logo a gente volta com Mulher de Fases, não sai daí. A vida é um presente. A cada momento que passa, algo novo para celebrar. E celebrar também é compartilhar. Abraços, momentos, afeto. Seja para presentear, embelezar ou transformar. A Rosinha Decorações quer estar ao seu lado, em cada momento, em todas as etapas de sua vida. Rosinha Decorações, desde 1979, a floricultura mais tradicional de Novo Hamburgo. Um ambiente tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brown Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brown Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465. E estamos de volta com Mulher de Fases, hoje falando sobre todas as dúvidas e trazendo muita informação a respeito do Alzheimer. Os nossos convidados essa noite estão nos deixando muito a par, né, de todas as nuances que envolvem, né, ter alguém que está passando por esse problema, mas também estamos falando sobre questões legais, questões com os cuidadores. Então, eu tenho certeza que está sendo um programa muito proveitoso. Eu quero mandar um super abraço para a nossa audiência que está no Facebook. Tem vários comentários aqui. Eu vou ler um deles. Né? A Kitty Schmidt disse assim, ó, meu pai teve Alzheimer e sim, quando fomos a um neurogeriatra de Porto Alegre, a primeira coisa que ele perguntou, o que a minha mãe estava fazendo por ela. A partir daí, vários cuidadores e enfermeiros, verdadeiros anjos, ajudaram ela. Minha mãe, Dulcina, foi uma guerreira, é uma doença muito triste para a família. A questão do cuidador ser amparado, né? Muito provavelmente ela estava à frente dos cuidados dele e a pergunta foi para ela, né? O que você está fazendo por você. Mas a gente fechou o primeiro bloco guardando o comentário sobre a tua mãe. Queremos te ouvir. Vamos aproveitar, só para caracterizar o quão complexo é. Né, o João estava falando sobre a história do pai dele, de que dirige há muito tempo, e minha mãe me dizia que ela estava com um problema para dirigir, eu fui fazer um teste com ela. Mãe, vamos na tia Liane. Ela pegou o carro, saiu dirigindo excelente, muito bem, né? E aí no meio do caminho eu pedi para ela alterar o caminho que ela fazia normalmente e fiquei dizendo, dobra à esquerda, dobra à direita, dobra aqui e tal. Quando paramos em frente de casa, eu disse, mãe, entra. Entra onde? Como assim? Ela não reconheceu a casa, porque ela veio por um outro caminho. Isso é que é a dificuldade de perceber. Se tu botar ela para dirigir, vai dirigir normal. Saiu do caminho, aparece o problema. Né? Porque é o automático, né? É o automático. Aí veio lá, voltando lá no início, quando a Lulu abriu o programa, que ela disse que mudou as coisas, isso para o nosso cérebro é extremamente necessário, a gente ter outros caminhos. Né? Isso faz com que a gente aumente a conexão dos nossos neurônios. Então, por exemplo, o ideal seria que a gente, quando fosse trabalhar, voltasse ao trabalho, mudasse os caminhos, né? Que a gente mudasse várias coisas na vida, que não fizesse sempre a mesma coisa, porque senão acontece isso que tu estás falando, Paulo. Ela tinha o que estava lá no automático dela, ela fazia legal. Agora, a hora que tu tira um pouquinho fora, pronto, aí aparece o problema. Né? Então,
isso já serve até como uma questão de prevenção. Eu ia perguntar sobre a questão da prevenção, né? Como é que a gente pode olhar para isso e a partir de um certo momento da vida já começar a trabalhar o cérebro de uma forma... A gente tem como trabalhar ele de uma forma diferente? Tem, claro. Não, assim, ó, eu acho que são duas coisas importantes, na verdade são três, né? Uma é cuidar do cérebro como uma parte do corpo, né? Por exemplo, como a gente cuida do coração, né? Que a gente tem que fazer exercício, que a gente tem que cuidar com a pressão e coisa e tal. Essa é a parte orgânica, porque o cérebro é um órgão do nosso corpo, então ele precisa ser cuidado como um todo, né? Mas ele é mais específico, né? Porque a gente nunca vai conseguir fazer um transplante de cérebro, né? A gente pode fazer um transplante de rim, de coração, de pulmão, mas o cérebro é único. Cada um tem o seu e vai ser sempre assim, né? Então, o cuidado dessa parte, mas aí, por isso que ele é mais complicado, né? No sentido assim, por exemplo, e uma das coisas que a gente hoje fala muito é ter um convívio social, né? Isso faz muita diferença, porque o próprio convívio social, ele já é um exercício. Quando tu estás conversando com uma pessoa, já é um exercício, né? Tu tens que pensar, tu vai contar uma coisa do passado, tu vai prever um futuro, será que é que vai ganhar a eleição? Aí tu tens os teus argumentos, eu tenho os meus, nós estamos pensando no meio da conversa. Então, o convívio social já é uma coisa extremamente importante, né? E isso tem se aprendido e cada vez mais esse aspecto tem sido relevante. Se viu assim que as pessoas que começam a ter um isolamento social, que começam a não ter muita atividade de grupo, não participar, isso começa a ter uma atrofia cerebral, né? Então, hoje, quando se fala assim, a gente consegue prevenir ou consegue retardar a doença? Hoje, a gente sabe que a gente consegue retardar, mas não prevenir. Mas se retardar, já é ótimo. Já é ótimo. Claro. Se a gente ganhar 3, 5 anos lá na frente, sem ter a doença, já é perfeito, já é ótimo, né? E isso tem que ser feito exatamente assim, como eu disse, cuidando dele como se fosse um órgão qualquer do corpo que a gente cuida, mas tendo esse aspecto de trabalhar com ele. Então, a aposentadoria é uma coisa muito complicada para o homem, né? Porque ele vai para casa às vezes e aí ele começa não vai fazer sempre as mesmas coisas, passa a ter uma rotina, isso é péssimo para o cérebro ter rotina, né? Ele gosta de desafios, então a gente precisa trabalhar. O que é trabalhar com ele? Aprender uma língua, aprender a cantar, aprender a pintar, tocar um instrumento musical, tocar um instrumento, sabe? Aprender coisas, isso abre mais caminhos, né? Então é uma coisa assim, parece muito até infantil dizer assim, se a gente abre mais caminhos, a hora que eles começam a se fechar, a gente vai ter uma reserva, né? E a gente chama isso de reserva cognitiva. Então, quer dizer assim, quanto mais caminhos a gente abrir lá no cérebro de conhecimento, de coisas novas, mais a gente está conseguindo retardar. Sim. E voltando um pouquinho a falar sobre o trabalho da Abras, né? Tem muitas pessoas que eu tenho certeza que estão nos assistindo hoje que não conhecem o trabalho de vocês, né? Não sabem como chegar até lá, né? E em que circunstâncias elas podem procurá-los, né? Para falar sobre isso, para receber um auxílio, um atendimento, uma orientação. Vamos lá. Eu recomendo, inicialmente, sempre buscar muita informação. A gente tem a internet à disposição, né? A Abras é um instituto, né? É uma org nacional. Então, abras.org.br, você vai ter muita informação ali. E a gente conta, então, com as regionais e as subregionais, que é o nosso caso, né? Nós temos encontros mensais, né? E neles a gente tem essa dinâmica de interação com as pessoas, né? Para que você que está com a dúvida referente se a minha família está com Alzheimer ou não, já possa ter um início de contato. A partir dali a gente consegue dividir essa tua ansiedade, né? E orientar, né? E a partir desta informação tu pode começar a tomar as decisões certas para a tua família, né? Então eu acho que o quanto antes tu puder descartar, sob o ponto de vista clínico, é importante, né?
Mas para nós da Abras é indiferente se é Alzheimer ou não. O fato é que há uma demência. E nós não estamos aqui para tratar do doente, e sim para interagir com o cuidador. Né? Porque, enfim, é extremamente assertivo. E se tu for ver a história de 100 famílias, se você ter 100 famílias bem cuidadas, né, tendo cuidadores bem orientados, você vai ter uma diminuição do problema. Mas se tu tiver uma família que não tem um cuidador ou tem um cuidador mal resolvido, né, isso eu não me refiro a de forma intencional de ser mal resolvido, mas mal orientado, ele vai ser induzido a erros e aí vai ficar tudo mais complexo. Portanto, queria assim afirmar de que a Abras está para abraçá-los, né, recebê-los, dar o conforto de perceber de que você não é sozinho Esse nessa dificuldade. deve ser Esse acolhimento é fundamental, né? fundamental. Eu estava tentando esses dias contar o número de famílias que eu já interagi, é superior a 100. Né? Então, assim, você tem como interagir, né? Eles vêm com angústia, nós, né, não vamos entregar a solução, mas a gente vai começar a desmistificar este problema. Né? Então, aí, isso é que eu acho que a Abras é a principal função dela. Né? Nossa, que maravilha. Uma coisa importante só porque a gente tem esses anos todos aí batalhando, né? Uma coisa é a dificuldade de aceitação pela família no início. Né? Sim. Hoje eu atendi um paciente e eu fui lá, atendi, ele veio com a filha, eu olhei a ficha 2018. Aí a filha disse, doutor, foi o seguinte, o senhor na época nos falou e a gente está nesses 4 anos perambulando de médico em médico e a gente viu que caiu na mesma coisa. Eu digo, tudo certo, né? Só que tem uma coisa, se perdeu muito tempo, certo? Né? Então é uma dificuldade, cara. E sempre tem alguém da família que diz, não, mas o meu pai não tem isso. Eu vou levar no outro médico, eu sei que não é. Pronto. E assim vai essa perambulação. Né? E acaba. Então, assim, quando as pessoas às vezes têm dúvida, uma das coisas é vir para a Abras. Né? Quem sabe lá alguém vai conseguir, com certeza, ajudar, orientar essa dúvida. Né? E o outro aspecto que a gente vê na Abras é que as pessoas têm um certo estigma em relação a aceitar a doença também, assim, como se fosse uma coisa assim, que não vai ser muito bem aceito pela sociedade, que não sei o quê, que eu não queria expor o meu pai, né? Isso. Então, a gente nota que as famílias ficam assim envergonhadas de dizer que tem um membro, né, da família, seja pai, mãe ou sei lá o quê, qual é o tipo de parentesco que tem essa doença, como se isso fosse né, tipo assim como era dizer assim, mas eu tenho um membro da minha família que tem AIDS, né? As pessoas não comentam isso de jeito nenhum, né? E parece que existe isso muito também com a doença, né? Talvez a Daniela possa falar um pouco dessa dificuldade também da família expor isso, né? Sim. A gente nota isso, assim, porque tanto que as nossas reuniões no início, elas eram muito pequenas, né, Paulo? Juntava lá 3, 4, 5 pessoas, mas a gente notava que as famílias tinham uma certa dificuldade de ir ao encontro, né, de conversar ou de expor os aspectos. Né? Sim. Eu quero trazer aqui no Face, tem uma pergunta da Renata. A Renata é minha prima e o meu tio querido, o pai dela, foi diagnosticado com Alzheimer. E ela tem uma pergunta a respeito da doença e fatores genéticos de hereditariedade versus exame do mapa cerebral como prevenção para os familiares. De fato, existem fatores genéticos? De fato, o mapa cerebral tem como detectar a possibilidade da doença e, com ele, a prevenção com o uso de medicamentos? Tem realmente um ganho significativo? Como é que isso... Não, o mapa cerebral não tem nada a ver. Aí tem muita picaretagem, infelizmente, como tudo que é negócio no mundo tem, na medicina também tem, mas eu não tenho, né? Não tem, né? Eu já disse antes para vocês que não tem nenhum exame objetivo. Objetivo quer dizer o seguinte, que a gente possa olhar como é a matemática, né? Não existe. O fator genético, ele não é muito claro, né? Não é muito claro nessa doença, assim, como é claro, por exemplo, no diabetes, onde a gente
Se a gente tiver um do pai ou a mãe que tem, a gente tem 50% de chance de ter. Se tiver os dois que tem, a gente tem 80%. Aqui não, né? O que a gente sabe? Que quando a doença começa muito cedo, o que é muito cedo? Antes dos 65 anos, aí sim o fator genético é muito forte, a gente diz é autossômico. Aí assim, ó, é quase 45%, quer dizer assim, é quase igual ao diabetes, quando a doença começa. Mas só que começar muito cedo representa 10% dos casos só. 90% começa depois dos 60 anos e não tem um fator genético definido, né? Eu acho que é uma coisa assim, isso é muito complicado. Todas as vezes que a gente vem alguém junto da família, essa pergunta vem, né? E as pessoas sempre perguntam o que eu posso fazer. Posso fazer o que eu comentei antes, né? Se vocês lembrarem e quem tiver a oportunidade de ver aquele filme Para Sempre Alice, né? Eu amo esse filme. Lá no fim, É muito legal. uma das filhas diz eu quero fazer o teste, a outra diz não. Não. Tá? Eu sou a favor daquela que disse não. Por quê? Se tu disser o seguinte, eu disser que tu vais ter, e aí? Predisposição, né? E aí? O que vai acontecer com E aí, o isso? que tu vais fazer? Vai deixar de viver? Vai deixar de aproveitar a vida? Não, tu vai te cuidar. Que é igual àquela que diz que não tem. É o mesmo processo, a gente tem que se cuidar e tem que viver. Como a gente não sabe se isso vai dar ou não, e a gente não tem nenhum tratamento hoje que defina precocemente que a gente possa começar, então, a gente ter essa notícia ou não ter, é melhor não ter. Né? É melhor não ter. É melhor ir viver, vai viver bem, vai viver, aproveitar a vida, e se for para aparecer mais tarde, bom, quem sabe até lá a gente já vai ter um tratamento. Então, na verdade, não existe nada no mundo, né? Existem alguns testes que a gente faz através do líquor para ver se existe lá umas que a gente chama lá de uma proteína beta-amiloide, mas a questão toda é a seguinte: quando eu fazia a especialização, começou a se fazer um teste genético que chamava apoproteína E. E aí, nossa, me lembro direitinho numa aula que o professor veio e disse assim, olha, descobrimos quem vai ter a doença de Alzheimer e quem não vai ter. É só nós dosar aqui a apoproteína E, quem é portador vai ter... O que aconteceu? Se passou-se os anos e se viu que muitos desses portadores nunca iam ter. Então, isso foi proibido da gente falar para o paciente isso, porque isso não tinha nada a ver. Existia uma chance, ele é um fator de risco, né? Como é um fator de risco que nem o Paulo, que a mãe teve, eu que a minha avó teve, meu pai. Quer dizer assim, é um fator de risco? É um fator de risco, assim como ter... Agora, é a mesma coisa quem tem problema de colesterol, por exemplo. É certo que ele vai ter um infarto? Não, é um fator de risco, vai tentar tratar. Aqui também a gente tem fatores de risco que a gente vai tentar amenizar, né? Agora, não existe nada definitivo de dizer assim, ó, isso aqui me mostra que eu vou ter. Não existe. Nem aqui, nem em Nova York, nem em Paris, nem em nenhum lugar. E até eu estava lendo aqui nos comentários, né? Eu busquei também informação. O Issur Có, que é o deputado aqui da nossa... Que infelizmente não se reelegeu. Não se reelegeu. Ele é o autor da lei, né, de Sim. enfrentamento do Alzheimer e outras demências, né, que coloca o Estado em uma posição de realmente ser um líder nessa busca de solução, né, para amparar a família, famílias, né? o doente, né, porque existe uma questão também dentro da demência em si, não só do Alzheimer, mas de outras, que também passa por questões financeiras Muito, e muito. de acesso ao tratamento e de acesso à Claro. informação. Porque a grande maioria dos cuidadores são familiares. E se esses familiares precisam trabalhar, como é que fica? Né? Quer dizer assim, isso é muito complicado. Né? Por exemplo, assim, o Estado precisa ter uma certa responsabilidade nisso aí. Né? Talvez fornecendo um cuidador, né? Assim como, sei lá, como tem uma creche, por exemplo, para as crianças das mães que vão trabalhar. Existe um lugar Nós que temos possa acolher Exato. essas pessoas. A sociedade né? tem que pensar nisso, porque assim, é o que eu sempre digo, assim, eu acho que assim, a gente tem que cada vez pensar menos em creche, porque cada vez tem menos criança, né? Nós já temos escola de primeiro grau fechando por falta de criança,
Mas cada vez nós vamos ter mais idosos e, infelizmente, cada vez nós temos mais pacientes demenciados. Então, Sim. a gente ajudou o atual deputado Issur a fazer esse projeto que foi Sim. aprovado, né? Justamente pensando que tem que ter uma responsabilidade social da sociedade com as famílias desses pacientes. Sim. É a Lei 15.820 de 2022. Isso né? aí. Ela Essa- está para aprovação ainda do governador. Sim, tem que acontecer isso urgente, né, Paulo? Porque nós vamos ter muito mais idosos, né, do que pessoas jovens daqui para frente, né? E acho que falta um olhar, né? Parece que não se está pensando nesse futuro, né? Está se olhando como se fosse algo muito distante, mas na verdade não é. Dentro de 10, 15, 20 anos a gente já vai ter um volume gigantesco, né, de novas pessoas idosas e muito provavelmente vão ter no futuro algum tipo de necessidade. Mais um convite, né? Se una a Brás, vamos ter representatividade social, né? Cada vez mais fortes. Nós poderemos pleitear junto a, enfim, prefeituras, Estado, União, né? Para a gente poder ser, enfim, se fortificar. Realmente, são 3 casos por segundo, né? Tu imagina É um 3 promotores contingente- por segundo cuidando de situações, ou seja, é extremamente É complexo. complexo. Sim, É complexo. extremamente complexo, mas eu queria mais uma vez, né, como otimista que sou, né, queria trazer que a Abras é parte da solução, né, fazendo uma propaganda nossa aqui. Mas com né, certeza, mas venha participar, mas não né, é se não é uma engaje, propaganda vazia, com se certeza engaje, é perfeito, algo. eu espero que a gente consiga, através do engajamento social, né, ter representatividade, mas mais importante que isso, né, conseguir levar a informação. Legal. A gente está se encaminhando para o finalzinho do programa. Eu até, quando eu estava conversando com vocês, né, lá nos bastidores, eu disse que acreditava que a gente ia ter que fazer mais um, e com certeza a gente vai ter que fazer mais um, porque ficaram coisas ainda, assuntos em aberto. Eu acho que as pessoas têm dúvidas ainda, mas eu quero pedir para vocês rapidamente darem uma palavrinha final aí para quem está nos assistindo. E já quero entregar para vocês um mimo do programa. Umas trufas da Chocobene em agradecimento Obrigado. por terem Obrigado. vindo essa obrigada. noite. Super. Então vamos encerrar ali, começando pelo Paulo, assim, 30 segundinhos para te dar um recado final, engajar esse pessoal que está nos assistindo para buscar abraço, para estar aí junto com vocês nessa causa tão importante. A gente sempre fala do Alzheimer e da Brás como uma terceira pessoa, né? Eu gostaria que vocês mentalizassem e vissem o paciente, a angústia que ele tem, né? A partir da empatia que a gente consegue desenvolver, nós vamos poder começar a compreender a doença sob a perspectiva do paciente. A ansiedade, a falta de memória, a angústia, né? O que é tudo isso sob o ponto de vista dele, olhando para a situação, né? Quando nós alcançarmos esse estágio de grandeza, que eu acho que é muito complexo, é muito difícil a gente conseguir ampliar isso tudo, nós vamos compreender mais o que é a demência. Valeu? Muito bem. Dani? Então, também convido a Brás como uma rede de apoio, né, que as famílias, as pessoas possam ser realmente assim, se sentirem acolhidas, que nós estamos aqui para poder apoiar, mas dentro disso é poder olhar toda essa questão que ocorre e às vezes a gente vai, né, as famílias vão colocando à frente, que acha que não tem tempo, então que nós estamos aqui querendo que você, né, que saiba uma família que está em sofrimento, ou uma pessoa que está passando por esse estresse, auxilie, ajude. Esse é o momento que a gente está querendo poder acolher. Então, a gente está aqui à disposição e podendo buscar. Eu acho que essa noite, acho que elucida muito esse momento, onde a gente Sim. está podendo propagar, né, onde a terça-feira do mês, né, no local que a gente tem, que é a NAP, Núcleo de Atendimento Psicológico, na Frederico Lin, que é 11h70. Esse é o nosso local de acolhimento e ocorre todos os meses. Que bom. É exatamente isso. A terceira terça-feira do mês, no NAP, das 19 até umas 21 horas. Se você conhece alguém que a família não quer ver,
o próprio vizinho, às vezes um amigo vai levar, né, Dani? Quantas vezes um amigo traz acontece. uma esposa que não está sabendo como lidar, venha para a Brás. Venha para a Brás, venha fazer parte, venha tirar suas dúvidas, a Brás está aí para esclarecer. E muitas vezes é para dar um colo mesmo, para dar um abraço na nossa terceira terça-feira do mês. Doutor João. Então, eu acho que assim, a parte médica, a Brás não tem esse intuito, né, de trabalhar com medicamento, sim, mas sim, o que eu sempre digo assim, o cuidador pode ser um bom medicamento ou pode ser um péssimo medicamento. Um cuidador estressado, ele vai ser um mau medicamento, ele vai ter dificuldade para conseguir atender o paciente, vai ser ruim para os dois lados, vai ser estressante para o paciente, vai ser... E a função da Brás é exatamente isso, é amenizar esse processo de estresse, desse cuidado, e com isso, dando uma vida melhor para o cuidador, automaticamente o paciente também vai ter uma vida normal. Então, essa é o grande objetivo da Brás, né? Então, tá. Muito bem. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aqui, agradecer a nossa audiência, né, que esteve comigo e com vocês nesse programa especial. Eu fico muito feliz de poder trazer temas e pessoas tão importantes assim que podem fazer tanta diferença. Então, se você está passando por isso, tem um familiar, conhece alguém que ainda precisa olhar para o assunto, precisa de ajuda, não deixe de procurar a Brás. Eles estão no Facebook, no NAP, busque informação, o pessoal está apto e muito disponível para fazer o possível para te ajudar. Então, me despeço de vocês, uma boa noite e até a próxima terça com mais um Mulher de Fases.